Ontem o senhor falou sobre a clarividência, que para estudar a clarividência, primeiro teria que estudar a fisionomia, a aparência. Poderia Sempre falar melhor, mais né? sobre isso? Por exemplo, se uma pessoa estuda o processo da caracterologia, que é o processo da persona, o problema da tipologia, ou a biotipologia, essas coisas todas, ele vai ter uma visão maior. Lá na holoteca tem uma série de livros sobre essas coisas. É só pegar e começar a estudar as características. Então tem a característica dos criminosos, da pessoa normal, da mulher, do jovem, da pessoa, do ancião. Tem tudo isso para a pessoa estudar. Isso às vezes é importante para a pessoa caracterizar. A maioria das pessoas pensam que conhece a cara dos outros, não conhece nada. Ela vê milhares de caras todo ano, mas não sabe identificar a maioria das coisas. Então, na hora que souber identificar, por que isso é importante na clarividência? Porque eu apareço para você, o Zéfiro aparece para você, e aí eu te dou uma piscada. Tem sua razão, eu estou dando uma mensagem. Uma piscadela é uma big de um discurso. Ou ele está com você, daí a pouco dá um sorriso de Mona Lisa. Tudo tem alguma coisa. Então, é muito importante estudar essas reações faciais, os caracteres, etc. Como é que é? Você entendeu a relação? Sim, porque vai trazer informação daquela consciência que está aparecendo. Porque a maioria das clarividências não dá para a pessoa perceber a mensagem direta. Ela tem dificuldade, porque se tem dificuldade, se já está com a clarividência, arranha a mão na parede que já está ótimo. Você está entendendo? Porque às vezes não vai ter telepatia, a pessoa não vai entender nada que o outro está falando, no entanto, ele está falando. E quando o negócio é insistente, a pessoa fala. Aí você teria que saber ler os lábios. E outra coisa, tem que ser lábio claro. O meu, por exemplo, é difícil de ler, por causa dos bigodes, eu tenho cabelo do seu lado. Então, isso aí é difícil. Isso a gente percebe no acoplamentário, quando aparece a Consex, que ela fica, né, falando, se comunicando. Então, concluindo, pois aí ele você ajudaria tem que ver qual a mensagem. É difícil. Ver o conteúdo que ela está transmitindo. Por isso que é importante. Na clarividência mais avançada, eu sempre recomendei para as pessoas estudarem os caracteres faciais e as reações faciais das pessoas. Isso ajudaria na interpretação do fenômeno da clarividência? Como é que é? A caracterologia, ela ajudaria na interpretação. É justamente isso. O cara chega e olha para você assim, firmemente. Ele está transmitindo uma ideia. Agora, às vezes você tem que captar aquilo maior. Aquela firmeza de expressão. Você tem que saber o que é isso. É muito importante. Outra coisa, tem livros que mostram todos esses casos, dessas expressões, desde a época do Darwin. Tem uma opção de livros sobre isso. E outra coisa, tem os desenhos das pessoas. Aonde pesquisar, professor? Lá na holoteca tem esses livros. Como que chama? Procura lá os livros sobre caracteres faciais. Tem um monte deles lá. Essa escolha eu coloquei aqui na questão da minha vivência mesmo. Na minha adolescência, eu tinha um pouco de clarividência e era muito interessante que as pessoas que chegavam e se aproximavam de mim na época, né, eu via muitas vezes as companhias extrafísicas, né, e era interessante muitas vezes o reflexo dessas companhias refletia muitas vezes o temperamento dessa pessoa. Hoje eu entendo isso, na época eu não tinha essa lucidez, né? Mas eu já fazia opções através do parapsiquismo sem saber. Então eu me sentia melhor com algumas pessoas, aí eu começava a me inteirar mais energeticamente, tinha clarividência. Então essas escolhas são, eu vejo assim, essa maturidade, né, de trabalhar com o parapsiquismo e ele propulsionar essas amizades mais evolutivas. Eu estou colocando nessa condição saudável. O que aconteceu comigo talvez não tenha sido tão saudável pela minha baixa lucidez na época, nesse período quando criança, na adolescência, né? Eu tinha muita questão da labilidade parapsíquica, na questão de saber, eu era influenciada energeticamente, né? Era uma isca não lúcida,
e isso me levava para um lado mais negativo. Então, minhas escolhas não foram assertivas com o parapsiquismo. No momento que eu resolvi trabalhar mais seriamente com esse processo do desenvolvimento parapsíquico, eu comecei a ver que o parapsiquismo era uma ferramenta que otimizava a minha pessoa, a minha consciência. E quando eu comecei a ver essa possibilidade e fazer essa escolha de forma séria, tudo mudou. Eu comecei a escolher utilizando essa ferramenta, essa habilidade que eu tinha desenvolvido, e fluiu muito mais rápido as minhas coisas, as minhas atividades e assim por diante. Teve muitas sincronicidades, então eu tive um direcionamento melhor. Quando eu consegui levar a sério meus talentos e minhas habilidades parapsíquicas junto com a minha intenção e junto com o que eu queria da minha ProEx. De fato, eu imagino que deva facilitar demais a pessoa conseguir ter esse discernimento, né, através da clarividência, já em função das companhias. Agora, na interaciologia, na segunda linha, tem a interação historiografologia, retrocognição, estudada através da clarividência. Eu vejo que a questão da clarividência, ela possibilita, ela dá várias ferramentas de estudos. E uma delas é essa questão historiográfica, né, da própria pessoa, que muitas vezes, na clarividência que ela tem de uma outra pessoa, com uma outra pessoa, digamos assim, muitas vezes ela está envolvida, né, nesse contexto. Não sei se eu fiquei clara, se eu fiz claro, né, se está claro isso. Mas muitas vezes, quando você tem afinidade com a pessoa, e essa interfusão energética ela é potencializada, além de aspectos de consciências que são assistidas ou de assistentes que aparecem, também vai envolvendo uma narrativa histórica, sabe? E isso tem um elo, algumas vezes, de retrocognição. Então, é como se você estivesse vendo uma história naquele contexto que você está literalmente olhando uma história, né? Então, nesse sentido. Então, a clarividência ela pode levar a essa questão, pode ser um gatilho retrocognitivo da própria clarividente, de um grupo e assim por diante.